Então, continuando o que a gente estava falando aí sobre o nosso diálogo aí a respeito da existência divina e por que as coisas que acontecem porque são assim mesmo, não adianta a gente tentar fazer questionamentos e tentar buscar respostas baseado em crenças limitantes. Não vai adiantar. Eu sou a prova viva de que eu passei muitos anos da minha vida tentando entender isso. Tentando enxergar onde é que as coisas estavam, onde é que estava o erro, entendeu? Às vezes eu passei muitos dias me perguntando, poxa, cara, será que sou eu que tenho algum problema, cara? Porque assim, eu vejo tantas pessoas que não se dedicam, eu até falei disso num outro vídeo aí no canal. Tem tantas pessoas que não se dedicam, não correm atrás, e o que acontece? As coisas acontecem para ela. Um trabalho bom, uma casa legal, um carro legal, um relacionamento legal, amigos legais, tudo acontece na vida dela. E eu comecei a me perguntar, peraí, mas não é a gente que escreve o nosso destino? Não somos nós que escrevemos a nossa própria história? Mas na verdade não é. Infelizmente não é. E aí sobre o meu amigo que falava do problema lá, por que Deus não se faz presente ali, por que Deus permite essas coisas acontecer, eu respondi para ele. É muito simples, cara, porque esse mundo aqui não é de Deus, cara. Você falou que acredita na Bíblia, me fala algum trecho da Bíblia, me fala algum trecho, algum capítulo, algum versículo que diz lá, este mundo pertence a Deus, e pertencendo a Deus, tudo está sob o seu controle. Não tem nada disso escrito lá. Você vai procurar e não vai achar, é simples assim. Eu poderia dizer que de forma eufêmica, a parte mais interessante da criação, que se assemelha um pouco quando o Criador primordial criou tudo isso aqui, seria o Gênesis, ali aquela parte bonita de ter criado ali, né, o mundo, o paraíso e tal, né? Porque quando a gente fala de criar o paraíso, isso aqui tudo, né? O planeta inteiro era o paraíso, entendeu? E aí ele continuou com os questionamentos, cara. Pô, eu não entendo, cara, por que tipo assim, tem uns caras que fazem muita coisa ruim, e às vezes tem umas pessoas que são tão boas, cara, que às vezes, né, acaba morrendo, ou acaba acontecendo alguma coisa com ela. Eu disse pra ele, é simples, mano, é simples, é bem simples. Eu tô fazendo essa gravação aqui na mesma frequência de vibração que eu tava com ele lá, sem muita enrolação, sem papas na língua. Você, enquanto estiver acreditando nessas coisas que você tá falando aí, você não vai evoluir na sua vida. Eu, infelizmente, levei muitos e muitos anos da minha vida buscando as respostas que hoje eu tenho. Se você não deixar para trás tudo que foi configurado na sua mente desde que você era uma criança, desde bebê, desde pequeno, que você vem sendo educado, que você tem que acreditar fielmente num Deus que está lá dentro do cristianismo, porque a religião tal, A, B ou C falou que tem que ser assim, porque a religião tal falou que é só ali que você vai ser salvo, porque a outra falou que se você não pagar o dízimo, você não vai ganhar o reino dos céus. Você não vai conseguir encontrar as respostas que você tem. Uma pergunta bem simples eu fiz para ele. Você já alguma vez já se perguntou como que surgiu as religiões? É uma pergunta bem simples, ninguém precisa acreditar no que eu estou falando, ninguém precisa falar que eu sou o dono da razão, até porque eu já vim de todas elas, eu fui buscar as respostas. Eu já fui da religião A, B, C, D, cada uma eu fui buscar as respostas que eu queria. Putz, será que aqui vai ter o que eu preciso? Então eu vou lá para me saber como é que é. Em todas elas eu não encontrei nada de resposta que eu buscava. Eu apenas encontrei motivos para continuar em busca daquilo que realmente era a verdade. Porque para mim, hoje está muito mais claro que tudo isso foi criado apenas como uma forma de manipulação, para botar as pessoas no eixo. Você já parou para pensar quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim, mas porque fulano deveria fazer isso para mim, porque o governo deveria ser responsável por isso, zelar para minha existência aqui na Terra, entendeu? Porque os seres humanos têm o hábito de colocar as suas necessidades, as suas vontades sempre na mão do outro. Você quer ver como que isso é interessante? Os Mensageiros do Amanhecer, eles falam isso num dos capítulos deles lá. Que o ser humano está tão aprisionado, ele está com a consciência tão presa e limitada, que ele sempre deixa tudo que ele quer, todas as vontades, as necessidades dele nas mãos de outro. Você elege governantes para te representar, por que você mesmo não se representa?
Por que que quando você vê a corrupção, você vê as coisas erradas, você não faz nada? Ou seja, porque você já está tão preso nas crenças limitantes, mas isso é assim mesmo, isso acontece porque é assim, todo mundo rouba. As pequenas iniquidades são reflexo das grandes iniquidades. Então não adianta, por exemplo, pegando nós aqui, no nosso país, não adianta você ficar falando que o político A, B ou C, o cara não segue as coisas certinho porque ele é corrupto, que ele não sei o quê, sendo que o próprio brasileiro é assim. Vamos partir dos exemplos? Eu gosto muito de dar exemplos aqui, que é o que eu falei para ele. Falei, você lembra quando começou a pandemia aí? Me fala qual brasileiro, qual estado, qual político olhou para a situação e falou assim, não pessoal, nós agora estamos em crise, passando por um momento difícil, então nós não vamos aumentar o preço de nada. Alguém viu isso acontecer? Se alguém viu, coloca no comentário aqui, pode me mandar e-mail. Não tem problema, eu só quero que alguém me diga quando é que foi que aconteceu isso, porque eu não me lembro disso acontecer. Às vezes estoura um problema lá longe, e eu vou falar disso aqui mais pra frente num outro vídeo. Estoura um problema lá longe, cara, não tem nada a ver com a gente aqui. O que os brasileiros, falando dos brasileiros aqui, né, pra ficar bem claro, o que o brasileiro como um todo, nação como um todo, eu não tô falando do Joãozinho nem do Pedro, não, tô falando nação como um todo. Acontece uma coisa lá longe que não tem nada a ver com a gente. O que acontece aqui? Começam a subir os preços de tudo. Não foi isso que aconteceu na pandemia? Lembra das máscaras? Lembra das luvas? Ninguém olhou para a situação e falou assim, não, peraí, nós estamos vivendo um momento difícil aqui, um momento que precisamos nós nos unirmos como nação, como seres humanos e ajudar uns aos outros a superarmos essa dificuldade. Então, a gente não vai aumentar o preço de nada, a gente não vai aumentar imposto, a gente não vai aumentar o preço do produto para o consumidor final. Não aconteceu nada disso, cara, aconteceu o contrário, fizeram foi aumentar as coisas. O que foi mais doloroso nesse tempo tudinho dessa pandemia não foi a pandemia em si, foi os efeitos que os próprios seres humanos causaram ali para quê? Para ganhar em cima dos outros. Porque o mundo é assim, o ser humano tem essa necessidade de sempre estar por cima do outro. E isso tudo eu falando pra ele, respondendo a pergunta dele, eu falei, é por isso que você não vai ver o mundo mudar, cara. É simples assim, o mundo não vai mudar, porque as pessoas elas não querem que o mundo mude. É aquele pensamento assim, eu quero que você esteja bem, mas não melhor do que eu. Você pode ser feliz, mas não mais feliz do que eu. Você pode ser rico, mas não mais rico do que eu. Então como que você pode se basear na Bíblia, por exemplo, se basear numa religião e dizer assim, não, nós somos pessoas de Deus, nós somos pessoas religiosas, mas você não consegue ajudar o seu próprio irmão que está sofrendo? Quando é os momentos de nós nos unirmos, o que aqueles que têm as condições acessíveis fazem? Eles gostam de sugar as outras pessoas. Eu, como pessoa, já tenho que dizer para você que aí você tem que deixar Deus de lado, até porque, né, a gente está aqui numa terra de livre-arbítrio. Então aqui você pode fazer o que você quiser, cara. Você pode pintar e bordar nesse planeta aqui que não vai acontecer nada. Essa coisa de céu e inferno, cara, isso aí tudo é ilusão. Você está acreditando numa coisa que não existe, cara. Não existe. Lembra do que eu falei aqui, ó, no outro vídeo, sobre aqui, ó, o universo é material, no sentido em que a energia é a base da existência. Se você pintou e bordou nesse mundo como uma energia ruim, que só fez coisas ruins, o máximo que vai acontecer contigo, você vai sair dessa prisão aqui e vai parar numa outra pior do que essa, entendeu? Porque nessa prisão que nós estamos aqui, ela é uma prisão que só tem seres humanos aqui, né? Entre aspas, né? São só seres humanos aqui. A outra que você cair, não vai ser só seres humanos que vão estar por lá. Vão ter outras raças, ou você acha que só existe um Deus, ou você acha que só um Deus criou tudo isso daqui. E isso eu vou falar num outro vídeo sobre essa questão interpretativa de como é que a gente vai considerar o que é um Deus, por exemplo. Então, as respostas que eu dei para esse rapaz foi isso. Você não vai encontrar nenhuma resposta enquanto você viver nessas crenças limitantes aí. Se você não apagar, não deixar de lado tudo que você aprendeu até hoje e começar a enxergar uma nova perspectiva, você não vai responder as suas perguntas. E a questão é bem simples. Eu falei para ele, cara, você não precisa acreditar em nada do que eu tô te falando. Você não precisa acreditar, basta você buscar suas respostas. É só você olhar lá fora.
É simples, o dia que você estiver lá na sua casa, você senta lá no quintal da sua casa, assim, quando tiver um céu bem estrelado, e fica olhando para as estrelas ali. Esvazia sua mente, fica só observando, escuta o que a energia do universo vai falar para você. Porque se você pedir uma resposta, você vai ter. E aí, quando as respostas começarem a vir? Porque eu tive muitas revelações nos últimos meses da minha vida, e é por isso que eu tô aqui tentando fazer que as pessoas enxerguem isso. Como eu disse no outro vídeo, eu ainda estou fazendo isso muito devagar ainda. Mas infelizmente houve vários acontecimentos até por trás da galera que controla isso aqui tentando me impedir de fazer isso. Eu fiquei muito tempo calado. Aí o que acontece? Que é o que eu disse para ele. Eu vejo muitas pessoas sofrendo hoje da mesma forma que eu sofria. Hoje eu me vejo de um outro lado que eu penso, eu já passei por isso, mas graças a Deus me libertei disso. Falei pra ele, cara, quantas vezes você já viu alguém durante os momentos de crise levantar a bandeira e dizer, olha, eu tenho condições de ajudar, então eu vou ajudar todos vocês. Cara, olha só, os nossos próprios governantes, eles estão cagando pra situação. Eles não estão nem um pouco preocupados se a população está passando bem, se não está. Cada dia que passa é o preço das coisas aumentando. Aí a gente volta lá no que eu falei no outro vídeo, né? A gente tem um hábito de deixar a governança da nossa vida na mão de outras pessoas. Você já parou para fazer uma análise bem simples? Se a gente não tivesse um Estado, se a gente não tivesse alguém que mandasse na gente, como que seria o mundo? E isso eu vou deixar para que vocês pensem e respondam para vocês mesmos. Se quiser compartilhar comigo aqui nos comentários, fica à disposição. Faça só essa pergunta para você e analisa. Imagina na sua cabeça como seria esse cenário. Se você vivesse num mundo onde você não pagasse impostos como a gente paga, se você não pagasse coisas abusivas, se você tivesse acesso a tudo que você precisasse como um ser humano, né, nessa terra, com uma alimentação decente, com uma educação, com uma moradia. Você já parou para pensar que o mundo seria uma coisa muito boa? Seria maravilhoso viver num mundo assim, que é o que eu justamente falei para ele. Falei, esse mundo, cara, que você quer, das pessoas se ajudarem, de todo mundo ter as coisas, que é o que ele falou. Eu sou chateado por uns terem de mais e outros terem de menos. Falei, esse mundo que você tá falando, ele existe. É um mundo que não existe a dualidade, entendeu? É um mundo onde a distinção de certo e errado, de sim e não existe, porque você já está numa frequência vibratória aonde não existe, se formos analisar, comparar com o nosso mundo aqui, não existe maldade, não existe fome, não existe tristeza, só que esse mundo não é o que você está agora, você está preso aqui. Quando você se libertar aqui, quando o seu tempo aqui, a sua penitência terminar, aí você vai passar para o próximo plano, para a sua outra realidade, na outra dimensão, aonde é a sua casa de verdade. Aqui não é a sua casa de verdade. É por isso que tudo que você vê aqui é governado e é orquestrado para ser justamente como o governo oculto que controla tudo isso quer. Simples assim.